Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Redaçandro. Espero que vocês estejam todos bem. Faz tempo que eu não gravo vídeo, até tô com o cabelo curtinho, tô com essa barba para poder fazer. Mas hoje a gente vai falar especificamente do tema de redação de 2021. Então aqui o vídeo tá até editadinho para vocês poderem ver que eu vou colocar alguns textos aqui para poder ficar mais fácil para vocês poderem identificar. E o que a gente encontra de frase para o Enem 2021 é exatamente essa daqui. Invisibilidade em registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Inclusive tem 2 pontos entre registro civil e garantia de acesso. O que esses 2 pontos significam, na verdade, é que quando a gente vai ter uma enumeração, quando a gente tem uma lista, ela vai ser colocada primeiro e depois a gente vai fazer uma ligação com o que tem. Os 2 pontos servem para simplesmente a gente poder colocar que a frase ela não terminou. Então não teria como a gente ter o tema só com garantia de acesso à cidadania do Brasil ou só invisibilidade e registro civil. Então por isso que aparecem esses 2 pontos. Sendo que poderia ser um pouquinho mais fácil de combinar, né? De que já colocar tudo numa frase do que colocar desse jeito. Mas o tema não muda nos registros que a gente tem do Enem. Então, dessa forma que a gente tem de resolver um problema, que já existe lei, que o Estado sabe que isso é um problema, que a população sabe que isso é um problema e tudo mais. E, inclusive, tem muita gente que falou: ah, mas eu treinei o acesso à cidadania ao meio do ano. Será que isso é um tema que eu poderia ter especificamente falado nessa redação do Enem? Não é necessariamente assim. A gente precisa entender que existem 2 palavras nesse comando. Porque o que está acontecendo? Cada vez mais o Enem está sendo construído para que você não consiga responder tudo apenas com uma das palavras do tema. Então, se a gente for perceber quando tem violência persistência da violência contra as mulheres no Brasil, não adianta só você falar de violência, não adianta você só falar de persistência da violência, você tem que falar especificamente de violência contra a mulher, porque tem muita gente que pode falar: ah, mas também tem a violência contra o homem. Tudo bem, mas o tema de redação é persistência da violência contra a mulher, assim como a gente tem democratização do acesso ao cinema no Brasil. Teve muita gente que discutiu: ah, mas eu também poderia ter falado do acesso ao cinema. Mas o problema não é o acesso ao cinema, é a democratização do acesso ao cinema. Então o que está acontecendo? Nesse tema especificamente, era muito fácil você conseguir escapar do tema no modo de você tangenciar ou você perdeu o foco quando você escrevia apenas de registro civil ou apenas de invisibilidade social ou apenas de garantia de acesso à cidadania do Brasil. Então você tem que tomar cuidado. Toda vez que você escreve tema de redação do Enem, você precisa trazer todas as palavras do tema em todos os parágrafos. Poxa, Lê, mas eu posso copiar as palavras do tema? Você pode, e depois ao longo do texto você vai trazendo outras palavras que se remetem a esse tema. E aí fica com que você não fique repetindo tanto esse tema. Inclusive, você pode discutir: poxa, mas eu não treinei esse tema. E aí, Ale, o que eu faço? Tudo bem, vamos lá. Primeira coisa, quando você vai fazer um tema do Enem, isso já é uma coisa meio que padronizada nos últimos temas, mas tipo assim, ó, faz muito tempo do que eu consigo me lembrar especificamente. Desde o que a gente fala de persistência da violência contra a mulher, que eu já percebi isso também, ou até mesmo do combate à intolerância religiosa, a gente tem que o primeiro texto motivador, ele explica para você o tema. Então você não tem a necessidade de você saber do tema. Vamos pegar como um exemplo a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quando eles vão pedir o tema de redação, eles já te dão qual que é o livro que você vai ter que ler. Já teve ano que foi Vidas Secas, já teve ano que foi Dom Casmurro, teve ano que inclusive foi 1984, e todos eles tinham uma abordagem com temas que você poderia já adivinhar por conta da leitura do livro. Então o Enem não obriga você a saber de um tema. O que ele mais quer saber é como que você consegue explicar por que um tema continua existindo e quais são formas de você conseguir melhorar a situação desse tema. Então esse que é o grande foco do Enem. Você não precisa ficar preocupado com eu tenho que saber todos os temas. E inclusive, vamos ser bem sinceros, saber desse tema sem você estudar antes é muito difícil. Talvez você saiba alguma coisa. E aí você pode até perguntar: poxa, mas eu não sei de nada. É para isso que existe o primeiro texto motivador. Perceba. Quando a gente dá uma lida no texto motivador número 1, a gente tem aqui que toda sexta-feira o ônibus azul e branco estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com a entra e sai de gente a partir das 9 horas. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo, perguntam, sentam, levantam, perguntam de novo, esperam se reclamar o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que, no Brasil, é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida: a certidão de nascimento.
Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como o usuário se define. Zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outras. Todas são expressões que conformam claramente a ideia de pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Então, quando a gente já dá uma olhada nesse primeiro texto motivador, a gente já consegue entender o que significa essa invisibilidade e o que significa esse registro civil que está sendo pedido. Pode ser que muitas das pessoas, quando dão uma olhada nesse texto motivador, fiquem pensando no quê? Poxa, eu tenho que falar de especificamente certidão de nascimento. Toma cuidado. Se você olha para o texto motivador e você olha para o texto e você fala que você entendeu uma coisa diferente do texto motivador do que tem ali na sua frase, você pode ter entendido errado. Então, quando a gente está falando desse tema, o que está sendo pedido é falar da invisibilidade do registro civil, ou seja, de como as pessoas são ignoradas e de como também há necessidade de haver um registro falando que aquela pessoa existe. Porque no próprio texto motivador número 1 fala de como que se sente esse vazio por ter essa compreensão de que não se existe, porque tem essa compreensão de que não são pessoas reconhecidas pelo Estado. E isso já começa a construir o quê? A possibilidade de você, inclusive, construir teses. E para quem não lembra, a tese é a pergunta de por que o tema continua existindo? Por que esse tema continua sendo um problema? Por que esse tema, apesar da população saber que é um problema, apesar do Estado ter formas de conseguir resolver esse tema, continua deixando esse tema ser um problema? Muito bem. E aí a gente já consegue construir. Por quê? Se a gente for perceber nesse texto, já começa a falar do quê? Das pessoas pobres e muito pobres. E inclusive também fala das pessoas negras. Isso a gente já pode montar como uma primeira tese do quê? Da falta de acessibilidade, da falta de garantia para parcelas da população. Não é que eu estou falando que não existe esse sistema de você garantir a documentação para todas as pessoas. Existe, mas é aquela coisa meio precária, é aquela coisa que não resolve tudo. Então a sua primeira tese que você pode formular é um sistema precário de atendimento à população. Se você não escreveu essa tese especificamente, calma lá, a gente está no primeiro texto motivador. Vamos para os outros que você também vai entender que nem sempre uma tese significa que é a única tese possível. Pode ser que você também tenha outras teses possíveis. Por quê? Porque tem muita gente que quer falar assim, é culpa do governo, é negligência governamental, é uma omissão do governo, porque o governo não consegue oferecer. Claro, você pode falar isso, mas você precisa perceber que existem também outras formas de você também conseguir falar. Por que um tema continua existindo, que talvez sejam até mais fáceis de você conseguir resolver do que simplesmente você falar que é o problema do governo. Porque aí você fica naquela, né? Se o problema é do governo, e aí? O que você vai fazer? Você vai conseguir achar um repertório tão fácil? Você vai conseguir resolver ou melhorar o tema tão fácil? Então vamos tentar ver os outros textos motivadores para vocês poderem identificar outras teses possíveis. Quando a gente vai dar uma olhada no texto motivador número 2, a gente vê que tem uma lei 9534 de 1997 que fala do registro gratuito e também que esse problema está persistindo porque mostra que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro. E a gente tem algumas numerações, como por exemplo, a gente tem 320 mil pessoas do Norte que não tem registro, 828 mil no Nordeste e no Sudeste que a gente tem praticamente, arredondando para baixo, a gente tem 1 milhão de pessoas sem esse registro. E a gente já consegue construir uma segunda tese que inclusive se liga com o texto motivador 1, que é a ausência de informação clara à população marginalizada. Se a gente está percebendo que no primeiro texto motivador tem aquela coisa do entra e sai, gente, pergunta e senta, e que inclusive nesse segundo texto motivador a gente já tem que o certidão de nascimento ela é gratuita, então o problema não é simplesmente a dificuldade financeira, porque o documento ele é garantido de forma gratuita, mas que o problema também ele é complexo. Então a gente já pode estabelecer essa segunda tese. Inclusive, que teses você utilizaria nesse tema? Escreve aqui nos comentários que eu estou curioso para poder saber o que você utilizaria ou que você até mesmo utilizou nesse tema. Uma coisa que eu acho bem legal quando a gente fala de dados na sua redação. Quando você pode perceber, a gente tem aqui alguns números que são colocados nessa coisa da invisibilidade no Brasil. Como? A gente tem aqui alguns números. Se você consegue chutar mais ou menos que tem essa coisa de que tem 250 milhões de pessoas no Brasil e que... Bom, talvez tenha até mais. Deixa eu até conferir aqui. População do Brasil
hoje. Então a gente tem 210 milhões. Então vamos arredondar para 200 milhões. Isso é uma coisa que você pode fazer com seus textos motivadores, que é, se você tem essa noção que são 200 milhões de pessoas no Brasil, e você percebe que tem 1 milhão de pessoas no Brasil, você pode fazer uma comparação que é a seguinte: se você sabe que tem 200 e somente no Sudeste tem 1 milhão, você pode juntar e fazer da seguinte forma: a cada 200 pessoas que existem no Brasil, uma não possui certidão de nascimento. Então você pode fazer essa coisa de cada, você também pode fazer a porcentagem. Porque se você juntar no Nordeste e no Sudeste, você pode ter 2 milhões. E 2 milhões para 200 milhões é 1%. Então você pode falar que apenas no Nordeste e no Sudeste temos 1% de pessoas sem registro de nascimento. E aí a gente pode fazer não só esse uso desse repertório para poder mostrar que o tema existe, porque tem muita gente que acha que falar que o tema existe resolve. Mas você precisa entender que na redação do Enem você precisa explicar por que o tema continua existindo. Eu não estou te perguntando se o tema existe ou não existe. Tipo, será que existe visibilidade e falta de registro civil? Eu não quero saber disso. Será que existe persistência da violência contra a mulher? Será que existe racismo? Será que existe intolerância religiosa? Será que existe uma falta de democratização do acesso social no Brasil? Será que existe uma manipulação no comportamento do usuário? Eu não estou perguntando se existe. Isso cabe para outros temas de outras bancas que talvez você possa até querer saber, de FUVEST, VUNESP. Esses são outros temas que talvez pareça, até FGV. Mas a gente precisa entender que o Enem é o seguinte: o tema existe, é um problema, ponto. Mas por que ele continua existindo? Qual que é o motivo dele continuar existindo? Eu não quero que você me mostre dados e você me mostre estatísticas falando, o tema existe. O que o Enem está fazendo é mostrando para você, ele existe. Ponto. Mas eu quero saber por que ele continua existindo, qual que é o motivo e como que a gente consegue melhorar esse tema, como que a gente consegue solucionar o problema, porque você precisa lembrar, no Enem você não precisa saber solucionar completamente. No Enem você pode simplesmente melhorar o tema. Isso significa que você não sabe solucionar? Não tem problema. Mas eu apresentei 2 problemas. Eu tenho que resolver os 2 problemas? Não. Se você quiser, você pode. Você pode fazer 2 propostas de intervenção. Você pode fazer 3 propostas de intervenção. Você pode fazer quantas propostas de intervenção você quiser. Mas a competência 5 avalia você mostrar que você está intervindo no problema, mostrar que você está intervindo no tema, para você poder ou melhorar ou solucionar completamente. Mas o meu professor falou que na competência 3 eu perco pontos na competência se eu não resolver os 2 problemas. Seu professor está mentindo. O que você precisa fazer na sua competência 5 é apresentar uma proposta de intervenção com todos os elementos válidos, com 5 elementos válidos. Não importa se você escreveu 1, 2 ou 3, ou se você resolveu só um problema, ou se você resolveu os 2 problemas, ou até 3 problemas. Você tem que apresentar uma proposta de intervenção que melhore a situação. Ponto. A gente tem no texto motivador número 3, que a certidão de nascimento é o primeiro e mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente pelo Estado e a sociedade. Só de posse de certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, título de eleitor e o cadastro de pessoa física. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. E já na leitura desse texto motivador número 3, a gente pode ver uma das coisas que se repete em todos os temas do Enem, que é, você pode achar repertórios que são parecidos na criação de você ter essa leitura atenta dos textos motivadores. E aí você pode fazer o quê? Quando você lê os textos motivadores, o que você pode saber? Você vai ter no primeiro texto motivador a explicação do tema, e nos textos motivadores 2, 3 e 4 você vai ter quais são as causas do tema continuar sendo um problema e formas de melhorar a situação. Você pode perceber que nesse texto motivador número 3 está falando que ele dá acesso a outros direitos também de identificação de uma pessoa. E olha que curioso, você pode pensar que você pode falar de leis que também fazem com que você tenha o quê? A garantia de você começar uma introdução, de você falar nos desenvolvimentos, de que a participação social e identificação ela é importante para poder haver a garantia de direitos. E aí você poderia falar dos seguintes repertórios, sobre a Era Vargas e a criação da CLT. Você também poderia ter falado do auxílio emergencial, que inclusive foi um repertório, foi uma coisa que aconteceu durante o período da pandemia, porque precisava da identificação, inclusive muitas pessoas ficaram sem o acesso ao auxílio emergencial porque não havia RG, inclusive até hoje a gente tem um grande problema que é esse fato de se tentar achar ainda a criação, fazer o RG,
porque tem cada vez mais pessoas pedindo para poder tentar ter acesso a esse auxílio emergencial. Você poderia também falar da questão do poupa-tempo, que foi uma tentativa do governo de facilitar o processo de poder criar os documentos de identificação. Assim como você também pode falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, até porque fala que também tem que a criança, para ser matriculada, ela precisa desse documento. Você poderia falar até da Constituição Federal, que vem de uma criação para poder criar esses direitos e garantir esses direitos, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então são todos esses repertórios que, mesmo que não estão sendo falados no texto motivador número 3, você pode fazer essa relação e não tem problema. Ah, mas eu já vi muita redação usando Constituição Federal. Legal, não tem problema. Você não é avaliado por que repertório você usa, mas como você usa esse repertório. E outra coisa que você poderia também ter feito é que, durante a prova, você poderia também ter encontrado outros tipos de repertório. Vale lembrar que o grande problema é se você copia palavra por palavra. Mas você poderia ter trazido como referência a balsa da Lampedusa, que foi uma das questões que apareceu na parte de português, e inclusive o período da escravidão, que você poderia ter relacionado com essa história da escravidão, com a falta de direitos garantidos, até mesmo de registro, porque até hoje a gente tem gerações que não sabem nem como que são 4 gerações atrás, que se perderam os nomes. E inclusive apareceu até mesmo várias questões que apareciam a abordagem da escravidão que você poderia ter lembrado durante a prova. E até mesmo Sócrates, que ele aparece com a pergunta no tema, falando: quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou seja, você poderia falar até mesmo da informação, né? Como que as pessoas vão saber que elas podem ter esse registro se elas não sabem o que é um registro? Ou até mesmo como que elas podem saber que tem um direito se elas não sabem o que é um direito? Você poderia ter feito essa relação. Vale lembrar que repertórios na prova vão aparecer para você e você pode utilizar. O grande problema é copiar. Esse é o problema quando você tem uma redação do Enem. E no texto motivador número 4, a gente tem um anúncio falando de onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos, defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. É válido lembrar que às vezes pode aparecer um cartaz para poder falar de conscientização. Por que aparece um cartaz? Por que aparece um anúncio? É uma tentativa de mudar um comportamento da sociedade. Então a gente tem que aqui, a gente pode falar que se está tentando fazer uma campanha, está tentando se fazer o quê? A garantia do direito à documentação pessoal. E inclusive uma dica para você poder ganhar 200 pontos na sua competência número 2, que é uma dica de repertório que poderia ser O Cidadão de Papel de Gilberto de Menstein. Nessa obra do jornalista, ele fala sobre a situação que a gente tem da criação, de como que a gente tem leis no Brasil. Isso é fato, a Constituição Federal é uma coisa que é muito orgânica, ela vai mudando, ela vai adicionando leis, vai mudando também algumas outras leis, e que garante os direitos humanos e também o Estatuto da Criança e do Adolescente até o Estatuto do Idoso. Mas o que vale lembrar é que a existência somente desses direitos não é o suficiente para que eles possam ser garantidos para a população. Então vale lembrar que a existência somente das leis não é motivo suficiente para que essas leis sejam garantidas. Então esse é um repertório que você pode utilizar para que ele seja produtivo, porque para você ganhar 200 pontos na competência número 2, você tem que falar de todas as palavras do tema e inclusive dividir sua redação em 3 partes, que é de introdução, desenvolvimento e conclusão. Não necessariamente você precisa fazer 3 parágrafos, você pode fazer 4 parágrafos. Inclusive eu já vi uma redação nota 1000 no ano passado, em 2020, que teve 5 parágrafos. Mas o grande ponto é, você tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, falar de todas as palavras do tema e trazer um repertório de fora do seu conhecimento que você teve ao longo da sua vida, que é ele ser legítimo, então ele sai de uma área do conhecimento, ele pode ser um filme, uma série, um filósofo, um conceito, um fato histórico, ele tem que ser pertinente, ele tem que falar de uma das palavras do tema. Quando a gente fala do cidadão de papel, a gente fala da garantia de direitos às pessoas, então a gente tem essa coisa da cidadania. E como você fala de todas as palavras do tema? Você faz com que ele seja produtivo. Então você só precisa de um repertório que faça isso. Você não precisa de 3 repertórios na redação, mas pelo menos um deles. Poxa, mas aí eu trouxe uns repertórios que você falou pra mim do texto motivador número 2, Ale. Fiquei com menos pontos? Não, a competência 2 joga a favor de você que está escrevendo sua redação. Você pode colocar 2 repertórios dos textos motivadores e você fica com 200 pontos. Mas o que você não pode fazer é copiar. Lembre copiar como? Todas as palavras que estão ali escritas. Se você trocou uma palavra ou outra, você trocou a ordem, você trocou a classificação, você trocou a interpretação, tudo bem. Você não pode copiar que é palavra por palavra. E isso sim que é um problema na redação do Enem. Agora, você trazer informação, não tem problema nenhum. Então sempre se lembre de fazer paráfrase, mudar a classe gramatical. Ah, é um verbo, troca
troca um substantivo. Ah, é um substantivo, troca para verbo. Ah, é um substantivo, troca para um adjetivo, uma locução adjetiva, faz ele virar uma informação. Então você poderia ter trazido esse repertório também. E vale lembrar que quando você faz esse uso do repertório, você tem dificuldade para fazer com que ele seja produtivo. Coloca assim, ó, em paralelo com a atualidade, este conceito, então você retoma o conceito e aí você fala como ele é parecido, como ele é o oposto, né? Se ele é um repertório bonito, então a Constituição Federal, é muito bonito falar que você tem direito ao bem-estar da população, mas na atualidade isso não acontece, aí você coloca isso relacionado com todas as palavras do tema, ou você coloca como se ele fosse parecido com o tema, então o cidadão de papel, então aí você fala, similar a isso, este conceito apresentado por Gilberto de Menstein mostra que a atualidade brasileira em relação ao tema, e aí você faz com que esse repertório esteja conectado com todas as palavras do tema. E para encerrar esse vídeo, para poder falar, né, o que eu achei desse tema? Vou ser bem sincero, eu achei esse tema meio zoado. Cara, as palavras são muito esquisitas. Eu acho que palavra com 2 pontos faz mais de 10 anos que não aparece no Enem. Depois eu vou até colocar aqui embaixo quantos anos fazem que não aparece um tema com 2 pontos, porque eu não consigo lembrar de cabeça, né? Esse é o problema de ser muito jovem, porque você não tem uma longa memória. Mas eu vou depois colocar para vocês poderem saber quanto tempo faz. Mas assim, eu achei um tema que ele é interessante porque ele fala da questão de como tem o Enem, ele fala da questão de que há um direito sendo garantido para a população, mas esse direito ele não está sendo organizado de forma tão coerente, de uma forma tão válida, de uma forma tão eficiente como deveria ser no papel. Uma outra coisa também, eu não achei um tema tão fácil assim de ser dito, porque quem não conhece a estrutura do Enem, de que o problema existe, não é uma questão de você falar se o tema existe ou não, até mesmo se confundir, porque vários dos textos motivadores estavam falando da questão da certidão de nascimento, mas você precisa entender que a questão de certidão de nascimento é um exemplo para ficar mais objetivo, para você poder entender o que é registro civil e a questão da invisibilidade. Então tem muita pessoa que poderia se confundir, achando que tem que ser o direito ao acesso à certidão de nascimento, tem gente que poderia ter se confundido e nem ter falado de invisibilidade. Então, por que a invisibilidade acontece? Deixou de falar todas essas palavras do tema. Então, é importante você colocar todas as palavras do tema, e inclusive palavras que são semelhantes. Então, quando você coloca palavras semelhantes, quando você coloca uma Constituição Federal, são palavras que se remetem ao tema. Quando você coloca a parte de lei, direito, de quando você tem governo, são palavras que se remetem ao tema. Não tem problema você não ter copiado especificamente as palavras do tema, mas você não pode construir um tema que não fala de todas as palavras. Então, se aqui está falando de invisibilidade e direito e cidadania, dessa coisa do registro civil, você não pode falar da falta de democracia. E isso, tudo bem, você pode falar de qualquer repertório, mas tem uma pergunta que se faz frequentemente. Pô, eu usei tal repertório, tá certo? O problema não é o repertório que você usa, você pode colocar qualquer repertório que você quiser. O problema é como ele se encaixa. Claro que o Enem, ele dá uma prioridade, então assim, das últimas 24 redações que a gente tem de acesso de nota 1000 de 2020, a gente tem que apenas 2 redações não utilizam um repertório tão específico ao tema, mas tem muita redação que usa repertório específico e também repertórios que não são especificamente. Então a gente tem muitas redações que utilizaram a Constituição Federal, utilizaram o Machado de Assis e o alienista, só que teve pessoas que falaram especificamente de doenças mentais, como é o caso de Nise, do documentário que fala de uma enfermeira com essa situação das doenças mentais e também da Organização Mundial da Saúde, que foi o repertório mais utilizado ano passado. Mas redações que não utilizaram um repertório específico ao tema, a gente tem apenas 2. É uma proporção de mais ou menos 1:11. É uma proporção muito grande. Então o que você tem que pensar? Você não tem problema de qual repertório você utilizou, mas é o que? Tem gente que fica tão pirada em repertório específico que sabe o que acaba acontecendo? Coloca o repertório e fala assim, esse repertório é suficiente para poder explicar meu ponto de vista. Você não pode deixar o seu repertório ser para-choque de caminhão. Quando você tem um para-choque de caminhão, tanto faz estar escrito assim, obrigado Senhor, saudade da minha família, saudade do meu pai, faço frete. Porque você tira aquela placa e não faz sentido. Então quando você tem o seu repertório, você precisa voltar a ele. Então, este aspecto citado pela obra, este filme representa a atualidade, este conceito pode ser passado ao que convivemos. E aí você faz com que esse repertório ele deixe de ser só um repertório que você colocou para ele fazer um repertório que faz sentido colocar. Posso fazer uma dica muito boa? Vai do começo do seu repertório até o ponto final. Se você puder retirar aquele repertório e não faz diferença na leitura, significa que o seu repertório ele não está produtivo. Como você faz ele ficar reprodutivo?
coloca um similar a isso, paralelamente, de forma análoga, de forma parecida. E aí você retoma este conceito, esta obra, esta lei, este documento, e aí você relaciona com todas as palavras do tema. Fica muito mais fácil para você não fugir do repertório com a discussão do tema. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Esse é o tema que a gente teve em 2021. Nossa, até confundi o ano. Que a gente teve em 2021 do Enem. Então, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil. Vale lembrar que vocês têm que lembrar dessa crase porque está falando de cidadania. Então, tome cuidado quando você for passar isso para sua redação. E eu queria que vocês escrevessem aqui nos comentários para poder saber que teses você utilizou, que repertórios que você utilizou. Fiquei curioso porque eu utilizaria provavelmente o cidadão de papel, eu até olharia um pouquinho na prova, eu lembraria talvez da escravidão, e acho que esse do barco, eu achei muito legal ter visto esse repertório do que talvez eu nem sabia que existia, né? Da balsa de Lampedusa, eu usaria muito facilmente. O Sócrates eu achei interessante, mas eu acho que eu não utilizaria ele com tanta facilidade. Mas eu quero saber de vocês, então escreve nos comentários, por gentileza, que repertório que você utilizou, que tese que você utilizou. E a propósito de intervenção, você falou do governo, você falou que tem que ser algum ministério, você falou que tem que ser a sociedade, a escola, o que você falou que tem que resolver? Escreve aqui nos comentários, inclusive se você gostou da aula, deixa aqui a sua classificação. Então, fala pra mim, você gostou, você não gostou? Me ajuda bastante a poder te entender e te trazer um conteúdo que você gostaria de ver. Então, muito obrigado por assistir e ter ficado até aqui ao final. Eu agradeço demais.